Bom, boa tarde. Estamos no último episódio do nosso podcast do terceiro encontro de advogados no Noroeste Paulista, em uma parceria do Saber Mais Previdenciários aqui com a OAB, com a Comissão de Direito Previdenciário. E não poderíamos fechar, em melhor estilo do que com o Dr. Ederson, Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer a gente entender o que a gente discutiu lá, no encontro com os na alunos palestra. E parceiros na palestra, aqui para discutir mais um pouco o assunto. E o doutor é daqui, de São José da do casa. Rio Preto, da casa. Isso aí. Veio em todos os encontros, não veio? Eu, desse do Saber Mais, acho que eu venho em todos mesmo. Todos. Pode pedir mas música. Mas é porque eu sou amigo do dono lá. Mas pode pedir uma música já. Pode, já passou de 3 já. Pode pedir música. E quando tem Franca, que é deles também, eu vou também. Ou eles gostam de mim, ou eu sou barato, não sei. Ele não conseguiu chegar a uma conclusão. Bom, boa tarde, é um prazer reencontrar o Dr. Ederson Ricardo, ele que é o nosso mago das revisões. Hoje, ele tratou ali na palestra sobre o tema 1124, os reflexos das revisões. Ele vai falar um pouco mais sobre esse tema, que pode impactar financeiramente, pode trazer novas oportunidades dentro do seu escritório. Seja bem-vindo, Dr. Ederson. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Kelly. Muito obrigado mais uma vez o convite. Falar sobre esse assunto realmente envolve as finanças, no direito previdenciário. O 1124 tirou muito dos nossos tickets, dos processos judiciais. E talvez a gente tenha aqui nesse assunto um encontro com uma possibilidade interessante para evitar exatamente isso. Isso é importante porque quando nós falamos em revisão ou revisões, o que importa na revisão? Aumentar o benefício do nosso cliente. É o que todo mundo pretende. E o nosso cliente principalmente, porque se ele nos procura é porque ele quer um aumento. E esse aqui é um assunto que muita gente não utiliza ou principalmente delega. O cliente, se você não perguntar para ele sequer lembra que tem essa ação, que na cabecinha dele já está lá. Exatamente isso, E a gente tem que buscar exatamente essas possibilidades envolvendo a melhora desse ticket, Tanto na revisão em si, que é o aumento da renda, como também no valor dos atrasados. E é aí que entra essa discussão, é aí que entra isso que eu trouxe, Com o tema 1124, A gente perdeu muito, porque aí juntou um documento, tem uma nova condição, um fato novo, vai receber dali para frente. Um fato novo com um documento velho. Exatamente, Antigamente a gente envelhecia os documentos, agora não sei se vale a pena, Eu deixava lá tomando sol na janela, Pegava o cliente cuidava tanto do documento que eu levava no INSS, ele achava que era novo. Não, isso aqui foi feito agora. Não, é velho, que eu guardei mesmo direitinho. Aí põe para tomar sol um pouco, Exato. Nós estamos diante do tema 1124, que é um tema, para quem não tem conhecimento, é um tema que abrange efeitos financeiros, se tem as condições da ação, o interesse de agir. E aqui especificamente, os previdenciaristas muitas vezes falam: eu não fiz direito previdenciário para cuidar do cálculo, para cuidar da parte matemática, da parte financeira, mas sim, é uma parte integrante e, aliás, se não a mais importante diante do assunto revisão. E aí nós temos as seguintes questões, que às vezes a pessoa se aposenta quando ela ainda está trabalhando, ou não houve reconhecimento de um vínculo, de uma remuneração, de uma diferença de remuneração, extra, e aí ela tem isso trabalhado em uma reclamatória trabalhista que conseguiu ser procedente e quer trazer isso para o direito previdenciário para verificar se é possível ou não aumentar essa renda. Então, professor Ederson, de acordo com o tema 1124 do STJ, que está aí tão temido no direito previdenciário, gostaria que o doutor falasse, explanasse se é um novo elemento, se influenciaria nos efeitos financeiros desde o processo administrativo previdenciário, como trazer a instrução desse processo. Na verdade, já fiz 4 perguntas no mínimo aqui para ele. O podcast aqui já tem essa pergunta. Fique à vontade para discorrer sobre esse tema que é tão importante. Perfeito. Vamos para o combo, Vamos no combo aqui.
A verdade é a seguinte, né? O tema 1124 trouxe mesmo esse obstáculo, né? Que envolve uma estratégia melhor para o nosso trabalho, para a nossa advocacia, em especial a revisão, né? Como você mesma já disse, né? O advogado previdenciarista, ou o advogado em si, não gosta de fazer conta, né? A conta que ele gosta mesmo é dos 30%, que ele faz de cabeça também, né? Mas as outras ele delega. A verdade é que a gente discute hoje, que eu trouxe aqui para a palestra, é uma importante discussão sobre o tema 1124 e as ações revisionais que envolvem os reflexos das ações trabalhistas. Então, o aposentado, vamos fazer aqui uma conta mental, né, que eu gosto de fazer. Se aposentou em 2013. Em 2015 ele entrou com a ação trabalhista, que ficou ali 10 anos. Em 2025 transitou em julgado essa ação trabalhista. Ok, ele ganhou reflexo de salariais, ele ganhou insalubridade, ele ganhou o reconhecimento de tempo que não havia sido anotado em CTPS, ok. Um ano depois, né, 2025 transitou em julgado, um ano depois ele procurou advogado, porque gastou o dinheiro, né, durou um ano só. Aí, então tá, agora acabou meu dinheiro da ação trabalhista, eu vim buscar o dinheiro do previdenciário. Doutor, o que eu faço? Você, vamos fazer a revisão nesse benefício. Quando é que você se aposentou? Em 2013. Ah, temos a decadência. Aí a decadência seria um problema, porque eu tenho 10 anos para rever o ato de concessão, né? Só que aqui eu já tenho uma situação resolvida. Qual é? Nestes casos que envolvem a reclamação trabalhista, a decadência só começará a fluir no trânsito em julgado da ação trabalhista. Opa, 2025, 2035, estou dentro. Então vou poder fazer a revisão desse benefício de 2013. Mas o que é interessante aqui é o seguinte, eu por ser um fato novo, já que ele nasce, ele aparece depois da concessão do benefício, então não dá para dizer que estava ali escondido, né? Não, esse é novo, nasceu depois da concessão. Fato novo. Esse é novo de verdade, não é? Eu tenho que passar pelo INSS, para lá dar ao INSS a oportunidade de responder àqueles reflexos pretendidos da ação trabalhista na minha aposentadoria. Ok, perfeito. Só que o INSS vai dizer o seguinte, primeiro ele vai dizer que você não tem direito porque decaiu. Aí você vai dizer para ele, não decaiu porque, né, isso está resolvido. Né? Acho que, se não me falar a memória, o tema 1117 do STJ fala, começa a fluir o prazo do trânsito de julgado da ação trabalhista. Ok, perfeito. Só que tem um detalhe interessante. Ele vai querer se reconhecer o direito, ele vai querer pagar os valores devidos por esses reflexos só da data do requerimento administrativo para frente. Por quê? Porque o tema 1124 diz o quê? Que ele só tomou conhecimento desse documento agora, então ele só deve pagar alguma coisa por esse direito a partir de agora. Só que eu tenho duas situações aqui. Primeiro, trata-se de um direito incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. Então ele não existiu a partir da ação trabalhista. A ação trabalhista reconheceu um direito que já estava incorporado ao seu patrimônio jurídico. Então eu tenho o direito de receber o quinquênio que antecede a propositura da ação, que é a prescrição quinquenal criada pelo decreto 20.930, se não me engano, lá de 1932. 20.910, 1932. E aí é o seguinte, tem uma outra questão. Tá bom, afastei a decadência, recebo os últimos 5 anos de INSS. Só que nós sabemos que o artigo 4º do decreto 20.910 de 32, que criou a prescrição, né, que eu recebo os últimos 5 anos, ele estabeleceu que enquanto o Estado estuda o meu direito, não corre prazo prescricional. Então ele coloca lá, né, enquanto está em estudo pela administração pública, né, pelo servidor, o meu direito, não corre prazo prescricional. Então quando eu faço um pedido administrativo, aquele prazo prescricional não está fluindo. Só que é isso, deve ser estendido para a reclamatória trabalhista. Então, todo o período de trâmite da ação trabalhista, que demorou 10 anos, o prazo prescricional está suspenso. Então, quando chegar esse processo para você em 2026, né, você tem 1 ano de prescrição entre o trânsito julgado da ação trabalhista e o ajuizamento da ação, ou o requerimento administrativo, né, 1 ano de prescrição, e aí para de correr o prazo, só volta a correr em 2015, quando você entrou com a ação trabalhista. Ou seja, você tem 2 anos antes de 2015, a DIB, que é 2013. Você entra com o processo em 2026 e recebe desde 2013, todos os atrasados. Porque durante o prazo prescricional, durante o trâmite da ação trabalhista, o prazo prescricional não flui. E aqui, por que o tema 1124 não é aplicado? Ué, afinal, não é uma situação nova. Não é uma questão que não foi levada ao conhecimento do INSS no ato de concessão? É, só que aqui, como está no artigo 4º, enquanto o Estado estuda o meu direito, não corre prazo prescricional. Senão eu seria punido 2 vezes. Sim. Pelo tempo que o Estado demorou para me responder e por ter o direito de receber só 5 anos. E aí seria fácil, né? Porque o Estado demora para responder e você vai perdendo. O próprio Estado fazendo ele economizar. Né? Com uma explicação dessa, eu estou escutando algumas pessoas dando sorrisos, falando, olha, Muitos sorrisos. Passaram até a gostar do cálculo
matemática. Matemática faz bem. O cifrãozinho, né, saindo aqui, ó, nas mentes. Esse tema 1124, ele diminuiu o valor do nosso trabalho. Essa é a verdade, né? Porque você tem um empenho, você tem um trabalho e aí você recebe menos porque o INSS não tinha conhecimento daquele fato. Só que quando envolve o próprio Estado para te responder a um direito, não dá para punir o segurado por isso. Ele é Né? punido duas vezes, né? Exatamente. Senão, na demora e no dinheiro, Exatamente. né? E o tema 1124 cria outro problema. Ele faz uma dicotomia, ele junta DIB com efeitos financeiros. Ah, se o documento é novo, não é? Você tem que voltar porque perdeu o interesse de agir. Mas se o documento foi suficiente para concessão, mas insuficiente para reconhecer o direito, em espécie, né? Você vai ter que provar ou corroborar alguma coisa. Então tá, é novo, uma perícia judicial. Então você vai receber desde a citação. Porque você precisou da prova técnica para provar. Esse é um problema, que não é uma prova nova, né? Seria aí uma que tá, né? complementação. Corroborou aquilo que já tinha no PPP. É isso que eu ia falar. Você chega com o PPP tá com um problema. Você precisa de uma perícia. Eu preciso da perícia porque eu não... O INSS não reconheceu o PPP. Exato. Ou o INSS não pediu o documento, ou ele não fiscalizou. Quer dizer, ele quer inclusive, jogar o problema da Se audição tiver dele. indicador, né? O indicador IAN, falando ali, olha, aqui o a próprio empresa, indicador. o empregador, ele E está recolhendo o dever de o fiscalização, adicional, né? o dever de fiscalização. Ora, o INSS não bate lá na porta da empresa para ver se... É engraçado isso. Fiscalizar, né? Quando você fala do IAN, é muito engraçado no seguinte sentido. Se você não tem o IAN, você tem que provar, fazer perícia e tudo. Exato. E se você Você tem o IAN, você você também tem que fazer perícia. Peraí, E você aí- tá pagando. Enquanto tá recebendo ali, tá vindo mais 1 milhão a mais por causa do IAN, o INSS fala, não, tu pode continuar pagando. Aí na hora que o segurado vai aposentar, Não, peraí, não é bem assim. Não vincula, né? Não, vai devolver para a empresa o que ele recebeu se o segurado... Por isso que algumas empresas já não pagam, porque elas sabem que o INSS não vai. Aí entra o Estado, provoca várias situações na sociedade. Porque a sociedade sabe que não vai ser feito, para que eu vou cumprir se eles não vão cumprir? Aí fica. Então a gente consegue, professor, fugir Então, do problema. o fundamento, por analogia, né? Já que a própria lei que criou a prescrição estabelece que enquanto o Estado analisa o meu pedido, a prescrição está suspensa, então, por analogia ao artigo 4º do decreto 20.910 de 32, eu coloco a ação trabalhista. Porque só mudou a figura, né? É o Estado na pessoa da Justiça do Trabalho, não é o servidor lá no balcão do INSS. Que nem tem mais, né? Porque agora é um balcão virtual. Enfim, então eu consigo, por analogia, e no nosso encontro de hoje, ali no Congresso, eu disponibilizei uma decisão agora, de 2024, publicada em 2024, onde o STJ diz, por analogia ao artigo 4º, afasta-se a prescrição no curso da ação trabalhista. Já tínhamos o tema 200 da TNU, que falava, não é? Enquanto o processo tramita, trabalhista, não corre prazo prescricionário. Então é mais uma questão que tem que ser bem trabalhada pelos advogados para gerar maior renda para o seu cliente e, consequentemente, para ele. Aquela conta que ele sabe fazer dos 30% vai ficar maior, né? O resultado dela. Doutor Ederson, uma curiosidade aqui, né, que está passando aqui na minha cabeça. Por exemplo, caso de pensão por morte, em que o acidente típico restou provado posteriormente à concessão da pensão inicial, uma pensão de um valor menor, e que a ação acidentária trabalhista vai ter um reflexo na renda mensal inicial dessa pensão através de uma revisão. É um fato novo? Pois é, olha aí, doutora, você estava escutando, né, ela pegar, né, os lances, os flashes, e escutou bem, essa é a verdade. O que você disse, né, a ação trabalhista que reconheceu a natureza daquele óbito, que foi decorrente de acidente de trabalho, em que pese a comprovação seja tardia, não é, a condição já existia, né, que era decorrente de acidente de trabalho. E o Estado é que precisou ser instado a demonstrar, a me dar o direito, né, de reconhecer aquilo como acidentário. O Estado reconheceu, então aquilo tem que retroagir, pelo menos, né, os 5 anos, se já ocorreu mais de 5 anos esse óbito. E isso ocorre muito. Sim, Porque a pessoa precisa do benefício, ela vai dar entrada, vai receber o que for concedido e vai com a ação trabalhista correr. E nesse caso tem o requerimento e está recebendo menos. Ah, mas espera aí, não era acidentário porque não tinha a prova lá. Mas existia um processo judicial que tramitava na esfera trabalhista para comprovar isso. Perfeito.
doutora Kelly, é isso aí, é exatamente isso aí. Não tem nada a ver com o que eu estou falando nesse caso, né, da ação para reflexo de uma revisão, mas olha o que você encontrou, né, na pensão por morte, provando o acidente decorrente. Mas já até pensando no processo judicial, nesse exemplo citado, caso ainda não tenha sido concedido, já tenha entrado com a ação trabalhista, não, o pedido da pensão você já junta, ó, tem uma inicialzinha aqui, entendeu? Isso aí. O INSS você vai fingir que não viu mais. Eu não participo nessa fase, eu gosto daquela fase lá da execução. Mas lá na frente, por causa do na hora de receber a 1124, contribuição previdenciária. o INSS sabe. Perfeito, doutor, é isso aí. A gente tem que criar esse alicerce, né, para diminuir o tamanho das barreiras, porque a gente até pode derrubá-las, mas se deixar ela menor fica mais fácil, né? Eu falo que você acabou de diminuir o tamanho. Eu falo que o 1124, o judiciário fez para diminuir o serviço dele. Elas aqui estão acostumadas, já que eu já falei que não vai diminuir. Porque toda vez que o INSS passar um direito, omitir um direito ou negar algo que tinha que fazer, eu vou entrar com mandado de segurança. Para ele voltar o prazo e fazer. Se ele não fizer, beleza. Porque quando eu for lá na frente, vai ter um monte falando, ó, eu quero tudo, você não pode falar que eu não fiz, ou que eu não tentei. Ou seja, vai aumentar o trabalho judicial. Bom, o mandado de segurança está pipocando, né, na justiça. Exatamente. E tem uma outra questão do tema 1124, que nesse estudo, até para vir para cá, eu comecei a fazer uma releitura, e foi a inteligência artificial que me ajudou, inclusive, né? Porque eu peguei a inteligência artificial, peguei o tema 1124, que ele está definido em tópicos, né? E coloquei na inteligência artificial e pedi para criar 10 slides. Né? Até devia ter pedido mais, porque ficou apertadinho, mas ela deu um jeito de criar em 10. E ela criou um tópico lá interessante, que ela junta, né, DIB e efeitos financeiros. E ela junta porque o STJ juntou isso aí. Ele cria uma situação como se fosse única. Porque vejam, o camarada juntou um documento novo que obrigou a justiça a definir como data do início do benefício a citação. Não, é efeitos financeiros. A DIB é a data do implemento das condições. E todo o judiciário, todas as ações judiciais, por conta dessa decisão do STJ, estão fazendo o quê? Todas as decisões? Definindo como DIB a citação. E não é DIB, é DIP. É a data do início do pagamento. E isso está comprometendo muito, porque o valor dos benefícios fica definido à citação. E o cara tinha direito ao benefício antes da emenda constitucional, ou num momento muito mais vantajoso, e perde. Isso é importante explicar, porque essas sopinhas de letras que tem no INSS, muitos confundem. E o juiz confunde. E o STJ confundiu? O senhor pode até confirmar. Então, esse A é o pior. DIB lá atrás pode gerar um benefício maior do que na DIP que agora. Os efeitos financeiros é da DIP, né? Da citação, mas a DIB é outra. Mas o STJ juntou, porque ele está definindo como DIB a citação. E aí, o que a gente faz, doutor? Aí a gente primeiro tem os embargos lá, né? Tomara que os embargos resolvam isso. Mas todo o enredo por trás de tudo isso fala de efeitos financeiros. A gente vai no tema 334. Que é o STF dizendo o quê? Que eu tenho o direito de escolher um benefício mais vantajoso entre o implemento das condições, não é? E o requerimento. Então, se o requerimento for definido, que é o início do pagamento, a citação, ainda assim, se o cálculo for mais benéfico, eu aplico o 334. O STJ fala o tempo todo no 350. Sacada. Né? O 350 fala, o 350 é o prévio requerimento administrativo, né? Você não pode ir para a justiça sem passar pelo INSS, não é isso? Ele fala no 995, se não tiver direito na data do requerimento, vai para a reafirmação. Mas ele não fala do 334, porque ele cometeu um erro. O direito adquirido tem que estar presente, ele é anterior, e ele é cláusula pétrea, né? E tem uma decisão do STF que reconheceu e ponto final. Graças à ministra Ellen Grace, que era relatora, não é? Na época, a quem nós devemos o resultado desse tema 334. E tem alguma revisão que o doutor visualiza que realmente seria considerado um novo elemento? Algum documento, em algum tipo de revisão, que verdadeiramente seria um novo elemento que perdesse os efeitos financeiros desde a data do protocolo da revisão? Perfeito. Aí a gente tem como exemplo um PPP, né? Que aí eu tenho até vou fazer uma citação interessante que aconteceu em Recife. Recife, a empresa de energia elétrica lá, não sei como é o nome dela, estatal lá, ela entregou o PPP para todo mundo dizendo que havia EPI eficaz para alta voltagem. E aí, lembra naquela época que EPI eficaz derruba o direito ao benefício? Que foi para o auge,
até que começaram a, né, peculiarizar, relativizar isso aí. E aí o que aconteceu? Foi para o INSS, o INSS negou. Foi para a Justiça julgou improcedente, transitou em julgado. Aí a empresa veio e corrigiu o PPP. Falou, não, o EPI não é capaz de neutralizar um choque de 20 mil volts, 30 mil volts, não é? Aí o camarada vai fazer o quê com uma ação transitada em julgado? Esse é um elemento novo. E aí, para o INSS, que é quem tem a obrigação de pagar, realmente o documento que ele tinha lhe dava, né, a obrigação apenas de pagar o benefício ou de negar o benefício em razão daquilo ali. Esse documento que é novo, que foi emitido agora, ele vai gerar como consequência o direito, no entanto, a partir de agora. Não é? Porque não foi culpa do INSS, neste caso. E aí, olha que interessante. O que aconteceu nesses processos? Ninguém conseguiu reverter aquilo que já havia transitado em julgado. E aí, coube uma ação de indenização contra a empresa de fornecimento de energia. Ela está complementando a aposentadoria dessas pessoas. Nossa Senhora. Porque foi culpa dela. Que, aliás, ela confessou, né? Porque ela entregou o PPP certo e o errado. Mas está certo. É claro. É uma espécie de regresso, né? É isso aí. Perfeito. Porque gerou... E aí você tem mesmo, né? Uma condição que eu não consigo dar ao INSS, né? A obrigação de me pagar desde lá, se ele tinha um documento... errado, né? Mas que dizia que gerava como consequência o não. Agora vamos para o sim, né? Aqui, você tem um PPP que foi emitido agora, que a empresa forneceu agora e você já passou pelo requerimento, já passou pela negativa, vai pedir a revisão. Esse documento é de fato, né, novo, está criando uma situação nova. Em que pese a gente tem a incorporação do patrimônio, coisa e tal, e a culpa da empresa, né? Que talvez, se você possa pensar numa ação de regresso, não é culpa do INSS. Então, para o INSS, nestes casos específicos, eu acho que a obrigação surge mesmo quando ele toma conhecimento desse documento. Quando ele não é culpado, né? Nem ele, nem o Estado em nenhuma das suas ele não é culpado, funções. Ele não, né? Ele não tinha o documento de forma errada. Ou ele não tinha mesmo, a pessoa nem levou o PPP, agora a empresa não forneceu, porque não tinha atividade especial, foi obrigado. Mas assim, só colocando uma pimentinha, mas ele tinha o dever de fiscalização. Sim, exatamente. Aí você joga para o patrimônio jurídico, né? É isso aí. Realmente, você vai ter a possibilidade de dizer, não, peraí, em que pese a empresa tem errado, o INSS também errou em não fiscalizar aquela relação de trabalho, né? Porque o tema ele ficou subjetivo, né? Com minimamente suficiente, né? Que exatamente. o voto ele tem lá, Senhora, minimamente, que é minimamente suficiente para um e para outro. E o STJ disse que o juiz analisará isso, né? Ou seja, essa decisão vai ser muito, muito subjetiva. O problema é que se é subjetivo, depende de uma situação específica. Concreta, aí né? Depende de cada pensamento, como que o juiz foi formado, para ele entender ou não a peculiaridade da situação. Da interpretação mesmo, né? E aí nós saímos da seara da aplicação do direito material por si só, né? E criamos ali um direito subjetivo e que vai, como o doutor Ederson falou, de como essa pessoa teve, né, essa criação jurídica dele no decorrer da carreira, para compreender o que é minimamente suficiente. Perfeito. Aí a gente está falando da pessoa do juiz, né? Exato. E assim, quando a gente conversou com o professor Rubim, e ele falou, uma coisa quando eu tenho num processo Coca-Cola e Pepsi, né, que eles têm as mesmas armas, né? Quando eu tenho INSS segurado, as armas não são as mesmas, né? Então, o INSS ele tem um acesso a informações igual o sistema, ele consegue visualizar o e-social que a gente não consegue. É o segurado contra o maior escritório de advocacia do país. Mas até na via administrativa, o servidor ele tem acesso a milhões de coisas que a gente não tem. Nós começamos exatamente no próprio extrato contributivo, porque o servidor ele visualiza o portal CNIS, que não é o CNIS que nós visualizamos. Ele pode detalhar cada vínculo, ele sabe a data que foi realizada, a origem do recolhimento, em caso de contribuinte individual, se foi informação pelo E-Social, se foi GFIP, se aquela informação é extemporânea, qual é a data, o CNPJ e como é que nós conseguimos realizar um processo minimamente suficiente, mesmo em uma revisão, se nós não temos acesso direta a esses dados. Exatamente, perfeito. É isso aí. Isso já é até uma alegação interessante, né, para dizer que, olha, não foi mais, né, não fui mais eficiente,
porque não tem a base de dados do INSS. Exatamente, ele, a base dele não é A minha. insuficiência que aqui pode ser tida, né, como causa, né, do meu prejuízo, não é culpa minha. Aí entra o seguinte, a minha indignação. Por exemplo, eu passei desde sexta-feira, fiquei 3 ou 4 dias para dar entrada no benefício. Por quê? Sistema fora. No Geride não entrava. Eu tive que pegar o telefone, ligar no 0800 do advogado, para ficar, na verdade ficou 59 minutos e 12 segundos para ser atendido e ser feito o protocolo. Para em 2 minutos abrir para mim o processo para juntar os documentos. É isso mesmo. Aconteceu comigo também. Eu tive que ligar no 0800. Além disso, se você vai recorrer, você tem que juntar tudo de novo. O sistema não comunica, não é igual nos sistemas judiciais, que de um vai para o outro. Quer dizer, é tudo jogado. Não migra, né? Não migra. Não aglutina Não migra. ali, aí você tem que fazer. Mas ele como INSS, ele tem acesso a muito mais informações que nós temos. Então, jogar pro segurado O ônus integralmente, tudo bem, eu tenho o meu ônus, mas integralmente eu não. Você sabe o que é isso? É o que eu chamo da calculadora jurídica. O que as empresas fazem, o INSS faz com o segurado. Exatamente. Ele perdeu o benefício, aqueles pequenos, porque se você vai Não vai perder atrás, lá né? 20, 30 dias, igual do bloqueio agora, a pessoa não vai voltar, ela já perdeu. Ninguém vai processar alguém por causa de 20 dias. Não. Porque o Porque trabalho, custa caro. né, que dá custa caro esse processo em si, né? Sim. E, doutor Ederson, talvez eu esteja fugindo um pouquinho, se for, por favor, me corrija, mas eu preciso fazer uma pergunta, né? O doutor sabe que eu atuo muito na área do direito, na parte do administrativo. O INSS não tem considerado quando a empresa deixa de informar um mês pós-reforma, então a partir de 3/11/2019, segurado empregado, e aquele mês falhou a comunicação de qual foi o recolhimento efetuado, né, a contribuição daquele segurado empregado. Antes da reforma, considera-se um salário mínimo no cálculo. Pós-reforma, a INSS não tem considerado O tempo, né? não tem considerado, né, tempo, Nem salário. nada, e não tem nenhum indicador. E nesse caso, após a concessão, que aí sim, né, vem o extrato, né, a Prisma, relatando o que foi aceito, o que não foi pelo INSS, o doutor visualiza uma possibilidade de uma nova tese revisional? Pois é, doutor. Na verdade, judicialmente, a gente tem entendimentos de que, como é de responsabilidade do empregador essa contribuição, quer seja na condição empregado-patrão, quer seja na condição prestador, pessoa física, para a pessoa jurídica, a responsabilidade é de quem toma o serviço. Então, ainda que eu tenha, não é, essa falha de comunicação, ou mesmo que eu tenha a contribuição, não é, abaixo do salário mínimo, ela vai servir como carência, ela vai servir como tempo de contribuição, porque não é de responsabilidade do empregado, né, essa condição até de migrar esses dados como devem ser migrados aí. Então a falha, né, o judiciário está indo bem nesse sentido aí, pelo menos é o que a gente vê, inclusive com questões de benefício por incapacidade, porque a pessoa perde a qualidade de segurado. E aí não consegue o benefício porque não tinha qualidade de segurado, só que tinha emprego e estava trabalhando. Exato, aí foi uma informação errônea da empresa. Eu já vi casos da pessoa estar de férias e entrar com licença sem remuneração. Exato. A empresa informou o código errado e saiu. E né? a gente não consegue ver isso. Não, vai ver lá depois que negou. Do indeferimento. Só no extrato Prisma. E aí, como para mim só vem nessa fase, né? Porque eu não tenho a fase anterior, eu só tenho a fase do indeferimento. Então, quando chega para mim, eu já chego para resolver exatamente isso aí. Ou tentar, pelo menos. E aí, diretamente no judiciário ou necessita passar pelo crivo do INSS? Não, nesse caso o INSS, como tem a obrigação de me conceder sempre o melhor benefício, não é? E tudo que ele precisava já estava presente, direto para o judiciário. Não tem o tal do fato novo, né? Tá tudo ali, é tudo velho, né? Tudo só tava velho. bagunçado. Agora ele deu uma organizada para negar, né? Exato. Direto para o Que judiciário. a gente pega o CNIS, pega a carteira, você simula ali, não, dá. Aí chega lá, indeferido. Aí você fala, peraí. No caso de 41 dias, nessa situação, deu uma diferença de 41 dias, períodos de férias que foram descontados no Prisma como licença. Quando ela nunca teve de licença. Eu tive Não problema sei. com Falha que pode auxílio. pode mudar até a regra de transição, né? Pode Exato, tirar o direito, exato. pode mudar totalmente o cálculo, né? Exato. Eu tive problema com auxílio doença.
As férias estavam lá como licença sem remuneração, tal, e ela teve indeferido. É que muitos não entendem que um mês, 41 dias são praticamente 2 meses. Fazem muita diferença para concessão Sim. ou não do benefício. Um dia. Para reunir as um condições, dia, né? Pra reunir as Às vezes condições. um dia você Dia pegou a reforma ou não, né? Imagina exatamente. aquele segurado. Eu tenho uma discussão judicial que a perícia do INSS marcou para 14/11 de 2019. E 14/11 de 2000, ele estava recebendo há 10 anos. Em 14/11 de 2019, Incapacidade permanente. Foi. Até dia 14 não era, dia 13 também não. Pois é, eu tive uma questão de pensão por morte. Né? A deficiência da pensionista, o camarada faleceu em 18 de agosto, mas a DI da pensionista foi 19 de agosto. Ou seja, ela vai ganhar 60%, não 100%. Porque um dia. Mas peraí, como é que... É extremamente maluco isso, né? Exatamente. Tá no judiciário, tá lá. Mas o judiciário tem sido interessante. Inclusive, em alguns casos, ele não dá nem boi para o INSS, né? Vamos usar assim, em relação a essas falhas. Peraí, tá no CNIS? Tá ali? Tá valendo? Era empregado? Era? Problema da empresa com o INSS, do sistema. Concede. Espero que o judiciário continue assim. Prefeituras falham muito a migração de dados, não é? Mesmo não sendo regime próprio. E essa falha gera muito prejuízo para o cliente. Às vezes tudo fica salário mínimo, né? Exato. Teve época que, por exemplo, a Prefeitura de Rio Preto, salvo engano, até 97 eles não recolhiam. Então, aí quando recolheram numa guia só. Então, não aparece para o INSS. Como vai Se desindexar você não isso aí? alterou teu CNIS, eu tive um certo problema. Eu suei para garantir um benefício por causa dessa tese. Exatamente. Foi até o tribunal lá. Eu fiz um caso recentemente em que os meses de recolhimento não estavam no CNIS, olhando um a um, pregado, estava tudo correto, mas tinha 3 meses faltantes. Meses em 1997 e 1998. Seria considerado salário mínimo. Ele tem os overites, né, guardado, já deu concessão. Graças a Deus, né? O valor atualizado dessa contribuição lá atrás veio hoje em torno de 4, 5 mil reais. Ou seja, haveria o descarte como salário mínimo, poderia prejudicar em torno de 50 reais essa DER, né, na DER, ou melhor dizendo, né, a data de início de benefício e a DER era a mesma. Esse valor da renda mensal inicial poderia ser prejudicado, que 50 reais é pouco? Depende, porque para uma vida toda não é. Não, e aí você tem os aumentos, né? Em cima dessa as diferença. correções. 50 reais são 600 reais ao ano. Exato. Não, e nós estamos falando. Exatamente. E nós estamos falando de alguns anos Eu já atrás, né? Eu já mostro para o cliente, ó, são 600 reais por ano, você multiplica por 30 anos que você vai viver segundo o IBGE, você faz o cálculo aqui. Aí você faz, ó, isso aqui dá tanto, eu brinco com ele ainda, falo assim, isso aqui dá tantos quilos de carne a mais por mês, tá bom para você? Nossa, doutor, isso aqui ajuda em muito, porque a gente pensa em números grandes, mas do segurado, sonho, né? qualquer real faz diferença. Exatamente. Os sonhos sempre são os números grandes. Os tickets maiores. Tickets maiores, mas a gente também é feito dos menores, né? Sim, e tem o reflexo de você resolver aquela questão da melhor forma, né? Eu dei para ele tudo que ele tinha direito, né? O ápice do benefício. Eu acho que isso também tem uma gratificação. Peraí, aqueles 40 reais não significa 40 reais, significa que você foi 100%. Né? E para o cliente ser 100%, para nós também é gratificante. A maior gratidão do advogado é quando o cliente liga. Muito obrigado, resolveu o meu problema. E você fica feliz, porque você vê que realmente. Essa energia é muito boa. A indicação, né? O cliente feliz, ele indica Exatamente. você, sai satisfeito. Ele se torna o seu melhor melhor marketing que você podia ter na vida. Exatamente. Que você comete um erro, É o leva pior. 10. Né? Aquele que acerta traz mais 1 ou 2 só. Então é melhor a gente fazer mais certo que errado, porque o errado é um prejuízo. Nossa Senhora. Bom, acho que... Nós exploramos muito, doutor Ederson, foi um prazer, foi hoje. muito bom. O nosso último podcast, fechamos com chave de ouro, né? Agradeço, doutor, mais uma vez. Pode pedir minha música se quiser, porque sempre está aqui conosco. E é daqui de Rio Preto, então a sua casa, né? Vamos agradecer a presença, porque ele leva o conhecimento e ainda demonstra que números são importantes no direito previdenciário. Isso aí. Também quero agradecer, tenho um carinho muito grande pelo Dr. Ederson, admiração pelo trabalho dele.
E muito obrigada, né, por estar aqui na nossa casa, fazendo essa finalização do podcast, como eu disse lá fora, fechando com chave de ouro. Muito obrigada mesmo por compartilhar seus conhecimentos, doutor Ederson. Eu é que agradeço o convite, agradeço mais uma vez a oportunidade dos doutores, né, para que eu possa, ou para que eu pudesse, né, acrescentar também alguns fatos que dentro daquele momento que eu estive ali, eu não pude. Então, graças a vocês aqui, aos questionamentos que nós fizemos aqui, acabou ficando, né, para quem está ouvindo mais, aqui né? agora ou vai ouvir adiante, um acréscimo, E quem né? não vê, vai perder. É isso aí. Esse é o bordão do Anderson. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Valeu, Tchau, valeu. tchau.